Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, Aldo Macedo Oficial. Hoje, segunda-feira, né, é o dia da nossa super aula 21:10. Toda segunda-feira, 21:10, com um tema para abençoar a sua vida, para ajudar você, para edificar você. Você que está assistindo essa aula no replay, não é? Eu quero lhe dar as boas-vindas e falar para você que hoje o tema dessa aula nós vamos falar sobre vitimismo, né? Vitimismo, como escapar desta prisão, né? Então, o próprio título já diz que o vitimismo é uma prisão. Eu gosto de falar que o vitimismo é um visgo, né? É como um visgo, né? Lá no interior, as pessoas quando vão pegar passarinho, vão caçar pássaro, né? Passarinho, eles usam muito aquele visgo da jaca, né? A jaca, o fruto, ela tem um visgo, uma gosma, e eles passam aquele visgo em galhos, no galho das árvores e alguns galhos, e ali os passarinhos vêm. Quando eles posam ali, eles ficam agarrados ali, grudados ali, e ninguém tira, né? Só o caçador. O caçador vai lá, tira, limpa o pezinho do passarinho e enjaula ele, coloca ele dentro de uma gaiola. Muitas vezes é assim que acontece conosco na nossa área emocional, na nossa área psicológica e na nossa área espiritual também. Nós vamos tratar disso aqui essa noite. Nós vamos falar desses assuntos essa noite. São assuntos importantes. Eu diria, um mal do século. Uma grande maioria das pessoas tem passado por isso, enfrenta isso. Muitos não assumem, muitos têm problema com timidez, com vergonha de assumir. Estou falando com autoridade de falar nesse assunto porque eu vivi toda uma infância, toda uma adolescência presa nisso, e até mesmo depois de adulto, né, eu me vi com alguns requisitos do vitimismo, e eu precisei mudar para que a minha vida pudesse romper na área emocional, na área psicológica, principalmente na área espiritual. E eu quero ajudar você mostrando para você que é possível sair disso, é possível se libertar do vitimismo, é possível crescer, romper com Deus na área espiritual, na área emocional, na área psicológica, não é? Então eu quero que você fique conosco até o final, principalmente você que está assistindo a gravação, o replay, em um dia, em algum horário aí, e que você fique até o final, porque você vai ser muito abençoado. Hoje, nessa live, nós vamos sortear um livro, né? É o livro da Joyce Meyer, né? É um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Para você deve estar aparecendo aí ao contrário, né? Mas é A Formação de um Líder, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, tá? Muito bom esse livro, eu recomendo a você. E hoje no final da live nós vamos estar falando para você como que você vai fazer para ganhar esse livro, para concorrer ao sorteio desse livro. Quero mandar um abraço para Santa Catarina, para Arnoldo Amorim, para Daniele também lá em Santa Catarina, né? Fique conosco, assiste essa live, assiste essa aula e vocês serão ricamente abençoados. Bom, eu quero começar falando sobre o que é o vitimismo, né? O vitimismo é o mal do século. O vitimismo ele existe, ele está registrado na Bíblia também, mas ele é um assunto comum entre os psicólogos hoje em dia, né? E eu me lembro muito bem de toda a minha trajetória, da minha infância, né? Eu disse em um vídeo hoje, em um Reels hoje, eu disse que eu perdi o meu pai na semana em que eu completaria 9 anos de idade. Muito criança, e meu pai morreu naquela semana. Eu faço aniversário no dia 14 de setembro, meu pai ele faleceu no dia 10 de setembro, foi sepultado no dia 11 de setembro. Aquilo é um choque para uma criança nessa idade, né? A partir dali foi se desenvolvendo no meu emocional, né? Coisas negativas, pesos negativos que naquele momento eu não percebi, eu era uma criança, mas que conforme foi chegando a adolescência, conforme foi chegando a juventude, conforme foi chegando a fase adulta, aquilo me atrapalhou demais. Eram pesos que eu estava carregando e que eu não sabia administrar, porque eu não entendia que era um mal e que eu conseguiria me ver livre daquilo, né?
O vitimismo, tudo que acontece de ruim na sua vida, você busca uma desculpa, uma razão, um porquê, um responsável, um culpado por aquilo. Você nunca percebe, você nunca entende que você é o responsável pela sua vida, que a direção, o volante da sua vida está nas suas mãos. Eu não estou dizendo com isso que Deus não dirige a sua vida se você der o volante nas mãos de Deus. Mas existem ações que Deus não vai fazer por nós. Existem decisões que Deus ele não vai tomar por nós, que cabe a nós tomarmos, claro, baseado na vontade dele, baseado na palavra dele, mas quem tem o poder de decidir isso somos nós. E muitas vezes decidimos errados, e aí colhemos resultados errados, e quando estes resultados chegam para nós, nós queremos culpar as pessoas, nós queremos colocar sobre os terceiros, outras pessoas, a responsabilidade, a culpa daquilo que está acontecendo conosco. Muitas vezes a pergunta que nós fazemos é: o que fizeram comigo? Né? Por que fizeram isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta ela é muito comum para uma pessoa que está sofrendo desse mal do vitimismo, né? E a minha vida inteira era uma pergunta que fazia parte do meu vocabulário, parte da minha vida, né? Por que fizeram isso comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? A questão mesmo do meu pai ter morrido, por que isso aconteceu comigo? Quantas crianças você acha que perderam o pai novo? Coloca aqui, comenta aqui. Quantas crianças você conheceu, você já viu, que perderam o pai e eles eram criança, não é? Ou que perderam o pai numa idade que não gostaria de perder. Ninguém gosta de perder o pai, mas assim, bem jovem, bem dependente ainda do pai. Pois é, eu achava que eu era o único no mundo que havia perdido o pai criança. Eu achava que eu era o único no mundo que não poderia ter passado por aquilo. Muitos colegas meus perderam o pai ainda criança, ainda jovem. E eu não me importava tanto com a dor deles. Eu me importava muito com a minha dor. Eu não poderia ter perdido meu pai. Então veja, o vitimismo também, ele te leva a você pensar de uma forma errônea que você é mais especial que outras pessoas. Que coisas que acontecem de forma comum com outras pessoas jamais podem acontecer com você. E talvez você não perceba que aquilo esteja acontecendo com pessoas que você até ame, até goste. Mas você não se importa tanto quando isso acontece com eles, mas se importa muito quando está acontecendo com você. Então qual é a pergunta certa? Quando algo de muito ruim está acontecendo na nossa vida, qual é a pergunta correta? A pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? Né? O que fizeram comigo? A pergunta correta é: o que eu preciso fazer? É a resposta dessa pergunta que vai levar você a conseguir a liberdade e a libertação dessa prisão, desse visgo chamado vitimismo. Né? O vitimismo, ele muitas vezes é confortável para a pessoa que está passando por ele. Por quê? Porque é fácil demais pegar os nossos problemas e transferir a culpa e a responsabilidade dele para outras pessoas. É muito confortável você viver iludido, enganado, achando que você não é o autor daquele problema, você não é o responsável por aquele problema. Ou seja, já que não sou eu, alguém fez isso, alguém vai pagar o preço. Né? Muitas vezes também uma das palavras que fazem parte diariamente do nosso vocabulário quando somos vitimistas, né? O vítima, isso não é justo, né? Isso não é justo, isso que estão fazendo comigo não é justo. Ou então a gente fala assim: Deus é justo, Deus há de julgar, Deus há de fazer alguma coisa. Então veja, a gente sempre pensa que Deus é justo para o terceiro, para outra pessoa, e jamais para nós, né? Então a gente tem essa mania de estar sempre dizendo: Deus não dorme, Deus está acordado, Ele está vendo o que eu estou passando. Veja, queridos, eu quero trazer para você com muita coerência, consciência, responsabilidade e cuidado, né? As verdades que podem livrar você desse mal, as verdades que podem levar você a viver uma vida saudável de hoje em diante. De hoje em diante, eu quero
que Arnoldo Amorim colocou aqui, eu conheço meu vizinho de infância. Isso, a gente sempre conhece alguém. Nós sempre conhecemos alguém que tenha passado por uma dor dessa, por um problema como esse, né? Ou seja, não foi uma única pessoa no mundo que tenha perdido o pai ou que tenha passado por alguma dificuldade. Então a pergunta correta é, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer com a situação, com o problema? O que eu preciso fazer com isso? E nós vamos, então, trabalhar em cima desse tema, vitimismo, e em cima da resposta dessa pergunta. O que você precisa fazer para se livrar dessa prisão, para se livrar do vitimismo, né? Eu, claro, obviamente, vou sempre trabalhar com base na palavra de Deus, com base na Bíblia. E existem alguns textos que eu vou compartilhar aqui com você, algumas referências, que seria interessante que você marcasse na sua Bíblia, com marca-texto, com uma caneta. Não é pecado escrever na Bíblia, marcar na Bíblia, ou depois anotar essa referência e depois lesse. Mas uma das referências está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, né? A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo 11. Você já deve ter lido isso muitas vezes, já deve ter meditado sobre isso muitas vezes, mas é interessante que diz assim, Paulo vai dizer assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, escrevendo uma epístola que hoje pertence à Bíblia Sagrada, a revelação de Deus para nós, através da Bíblia. Paulo está dizendo, né, quando eu era menino, ele está dizendo, eu não sou mais. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, ele diz, eu desisti. Ou seja, eu abandonei, eu abri mão das coisas de menino. Uma das coisas que o vitimismo nos prende, nos segura, é na imaturidade, né? A gente vive toda uma vida, os cabelos começam a ficar brancos, né? As rugas começam a aparecer e a gente não se liberta da imaturidade. A gente passa a ter o mesmo comportamento. E veja bem o que eu estou querendo dizer para você, entenda bem, eu estou falando de áreas emocionais. Áreas psicológicas e áreas emocionais. Não estou falando de você brincar, de você ser feliz, de você ser alegre. Não, um homem ele não tem que crescer, virar homem e ficar, oh, agora eu sou homem, não posso brincar, não posso sorrir mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de emoções, eu estou falando da sua alma, eu estou falando das suas emoções, né? Você cresce e você não amadurece emocionalmente. Você ainda fica preso a muitas coisas do passado. Como eu vivi muito, muito preso ao passado. Eu me lembro que eu já com meus 20 e poucos anos, meus 30 anos de idade, e eu sempre pensando no passado, poderia ter sido de outra forma, se papai não tivesse morrido, seria de outro jeito, seria de outra forma. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem realmente uma fissura quando estamos no vitimismo de buscar um culpado, de buscar um responsável, seja uma pessoa, seja um fato que tenha, ou uma fatalidade que tenha ocorrido na nossa vida, né? E isso nos prende lá, nós ficamos presos lá, nós não conseguimos sair de lá. E a vida não anda. A vida, ela não prossegue, as coisas não acontecem. Por quê? Porque tudo o que acontece na minha e na sua vida tem muito a ver com o processo emocional e o processo mental que nós temos. Se a minha mentalidade, se os meus pensamentos e se as minhas emoções estão presas ao meu passado, estão presas ao meu vitimismo, de estar acusando pessoas, de estar sempre procurando culpado, eu nunca vou me libertar disso. Por quê? Porque o problema, a responsabilidade, verdadeiramente não está no outro, está em mim. Por quê? Você sabe me responder por quê? Porque a responsabilidade da minha vida é minha. A responsabilidade da sua vida é somente sua. Ninguém é culpado por a minha vida não ter dado certo em algumas áreas. Eu sou o responsável. Sabe por quê? Porque todas as decisões, elas são tomadas por quem? Por mim e por você. Eu não estou... Abre um parênteses aqui nessa aula. Abre só um parênteses aqui rápido. Eu não estou dizendo com isso que não existam pessoas que realmente foram vitimadas. Né? Tá certo, meu amor? Minha esposa, vitimadas ou vitimizadas? Vitimizadas, né? Ela disse vitimizadas.
né? Então, pessoas que realmente em algum momento foram vítimas de um processo, né? Eu não estou dizendo, existem pessoas que foram vítimas, mas você não precisa viver preso a isto. Você não precisa viver preso. Existem pessoas que falam assim, não, cara, eu fui vítima. Realmente fizeram alguma coisa comigo. Beleza, bacana. Nesse caso, o que fazer? Então já vou lhe responder. Perdoe. A palavra perdoar, um dos significados da palavra perdoar é deixa passar. Perdoe, deixa passar. Porque o fato de você realmente ter sido vítima não lhe dá o direito de você viver a vida inteira presa nisso. Ou se você quiser viver a vida inteira presa nisso, não vai haver progresso para você, não haverá amadurecimento para você, não haverá crescimento para você. Veja, toda a nossa vida profissional, financeira, saúde física, sempre vai estar ligado ao nosso emocional, ao nosso pensamento. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, brincava como menino, falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, ele diz, eu desisti das coisas de menino. Então o primeiro princípio que eu e você precisamos aprender, se sofremos de vitimismo, desistir das coisas do passado, desistir das coisas de menino, desistir das coisas que nos levam a continuarmos na imaturidade ou na infância. Um outro texto, e com esse texto eu quero mostrar, ao vivo voltou, uma queda aqui na internet, nosso vídeo voltou aqui. Um outro texto que diz que o vitimismo também tem o seu lado espiritual é 1 Coríntios capítulo 2, que diz assim no versículo de número 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente de Cristo? Aí ele vai dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos agir e pensar como Cristo, né? Nós recebemos a mente de Cristo. Então, ele diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Então, veja, nós não devemos ser tão naturais ao ponto de vivermos naturalmente e sofrermos por não compreendermos as coisas de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Um outro texto, eu estou lendo os textos rápidos que é para a gente ficar mais no assunto, está lá em Gálatas, no capítulo 4. E esse aqui eu gosto muito, eu acho que esse aqui nós vamos trabalhar bastante em cima desse no decorrer da live. Diz assim, ó, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Veja, você pode ser herdeiro. Você pode ser herdeiro de uma grande herança. Mas o texto diz ali que se você é menor, em nada difere de escravo. Se você, sendo herdeiro de todas as bênçãos de Deus, se você sendo herdeiro de todas as promessas de Deus, você se comporta como um menino, você se comporta como uma criança, em nada você difere de escravo. Sabe por quê? Nenhum homem, nenhum pai, por mais rico que seja e por mais amor que ele tenha por você, ele vai dar a você a sua riqueza para você administrar enquanto você é criança. Mas veja, uma criança, ela pode estar brincando na sala com a filha de um secretário, com a filha de uma moça que lava a louça, que passa a nossa roupa, porque ele é criança. E veja, em nada difere. Mas quando ele cresce e ele adquire responsabilidade, maturidade, aí o pai sim dá a ele a parte que cabe à herança, ou dá a ele até a administração dos seus próprios bens. Então veja, para nenhum imaturo, para nenhum infantil, nem Deus vai conceder algo que ele só poderia conceder a quem tem responsabilidade e maturidade. Então o vitimismo, ele nos aprisiona também na imaturidade. Então, quando somos vítimas e nos comportamos como vítimas, nós muitas vezes vamos nos expor como pessoas imaturas, como pessoas infantis. Então, por que acusamos os outros? Por que culpamos os outros?
Por que que colocamos nas outras pessoas a responsabilidade pelo nosso fracasso? Porque não temos uma maturidade para entender ou para aceitar que foi uma decisão, uma escolha que nós fizemos na nossa vida que nos trouxe aquele dano, que nos trouxe aquele problema. É muito mais fácil, é muito mais confortável acusarmos os outros. Então veja, eu vivi isso, eu passei por isso, eu não era feliz, eu fui uma pessoa infeliz, porque não sabia admitir a responsabilidade da minha vida. Então é muito fácil, deu errado, a culpa é porque meu pai morreu, a culpa é porque o governo, a culpa é porque eu não tive chance, a culpa é porque... Não, nós somos os responsáveis pela nossa vida, principalmente se conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, principalmente se conhecemos os planos de Deus para a nossa vida que estão revelados na palavra dele. A revelação dos planos de Deus para a nossa vida na palavra dele nos torna indesculpáveis, queridos. Nos torna indesculpáveis. Tem um texto em Provérbios, lá no capítulo 23, versículo de número 7, que diz assim: assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é, assim ele se torna. Se você se vê como vítima de tudo, se é assim que você se imagina, você sempre vai se comportar dessa maneira. Mas quando você começa a renovar a sua mente pelas verdades da palavra, eu acho maravilhoso, porque na palavra de Deus, Deus nunca vai passar a mão na cabeça de você se você estiver errado. Se o seu pensamento estiver desalinhado da palavra dele, ele não vai passar a mão na sua cabeça por causa disso. Então veja, o que a palavra de Deus nos ensina? O que Paulo fala em Romanos no capítulo 12? Ele diz que nós devemos renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos através das verdades que estão reveladas na palavra dele. Eu renovo a minha mentalidade, a minha forma de pensar. Então veja, eu pensava que eu era vítima, eu pensava que o mundo e todos estavam contra mim, eu pensava que eu não vencia, não progredia na vida, porque de alguma maneira alguém estava atrapalhando o meu caminho. Não é verdade? E aí você vai renovando a sua mentalidade através da palavra. Você tem uma vida de oração e Deus começa a trazer no seu coração textos que estão na palavra dele que vai corrigindo o seu comportamento. Veja, talvez se uma pessoa chegasse para mim e dissesse: olha, Aldo, você está errado, você é imaturo, você é uma criança, você é um menino, cresça, rapaz. Talvez eu não recebesse aquilo. Talvez eu me fechasse para este conselho. Mas quando Deus, Ele chega conosco com a palavra dele, com o amor e a sabedoria que ele tem, que muitos de nós não temos, mas ele tem, fica mais fácil dele trabalhar conosco. Eu demorei muito tempo para aceitar que eu estava preso no vitimismo. Eu demorei muito tempo para aceitar que os problemas da minha vida estavam ligados às minhas decisões e às minhas escolhas. Eu demorei muito tempo para entender também que pessoas que me amavam, que pessoas que se preocupavam com a minha vida me davam conselhos maravilhosos. E durante muito tempo eu rejeitei esses conselhos. E tomei decisões por conta própria. E essas decisões trouxeram para mim amarguras, trouxeram para mim pesares. E quando essas amarguras e esses pesares chegaram para mim, eu culpei pessoas. Deixei de ouvir conselhos e culpava pessoas, achando que essas pessoas eram culpadas e responsáveis pela minha vida. Porque eu passei por isso, não me ajudaram. Porque eu passei por isso, não estenderam a mão para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é o responsável pela sua vida. Você precisa entender isso. Você é o responsável pela sua vida. O Salmo 10, versículo 11 diz assim, diz Deus, ele diz no seu íntimo, a pessoa diz no seu íntimo. Deus, o ímpio diz no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Falando do pobre, falando do necessitado, Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa, Aí vem o versículo 14. Tu, porém, o tens visto, Deus tem visto o desamparado. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que o possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Veja, Deus não abandonou ninguém. Deus não desamparou ninguém. Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. Deus está no trono. Ele é poderoso.
Ele é eterno. Então o que aconteceu comigo e com você? Se Deus é o mesmo, se Deus continua poderoso, se Ele está no trono, o que aconteceu comigo e com você? Nós, muitas vezes, saímos dos conselhos dEle, saímos da direção dEle, saímos de debaixo da mão graciosa dEle que nos protege, que nos guarda, que diz, vem para cá, que eu te abençoo, vem para aqui, que eu te abençoo. Não, ele está dizendo, vem para aqui, a gente insiste em vir para cá. Nós somos teimosos. A Bíblia diz, não me lembro a referência, Deus fez o homem justo, o homem bom, o homem reto, mas este homem se enfiou em muitas astúcias. Olha só, fomos nós que fizemos escolhas erradas o tempo todo. E às vezes queremos culpar Deus, às vezes queremos culpar pessoas, queremos culpar os nossos pais. Ah, meu pai não me criou direito, meu pai não me ensinou, meu pai não aconselhou direito. Queremos culpar o cônjuge, queremos culpar filhos, queremos culpar pais, queremos culpar o líder, queremos culpar os pastores. Não. Nós somos os responsáveis, nós somos os únicos que temos o poder de decidirmos, de tomarmos decisões na nossa vida diariamente. E todas essas decisões, elas têm junto com elas o quê? Um resultado. Então nós não podemos ignorar isso. Decisões que tomamos trarão resultados para nós. E por que a gente não procura saber antes de tomarmos aquelas decisões quais são os resultados que estão vinculados àquelas decisões? Por que muitas vezes nós que estamos para tomar decisões, pessoas que nos amam, pessoas que se importam conosco, vêm para nos aconselhar e a gente não quer. Nós já temos uma decisão tomada no coração e fala, não, eu já sei o que eu vou fazer. E a gente nem ouve, nem para ouvir aquelas pessoas. E aí a gente toma a decisão que está no nosso coração, e aí lá na frente vem o prejuízo e a gente ainda quer culpar pessoas. Ainda queremos culpar pessoas. Então, como lidar com o vitimismo? Como lidar com a amargura? Como lidar com a falta de perdão, com o ressentimento? Porque o vitimismo te lança nesta área. Pessoas que são vitimistas, elas vivem em amargura, elas vivem ressentidas, e elas não perdoam, elas têm dificuldade de perdoar. Por que elas não perdoam? Porque elas atribuem o problema da vida delas a essas outras pessoas. E enquanto a vida delas não se resolve, elas têm dificuldade de perdoar, porque todas as vezes que o problema se levanta, elas se lembram, é fulano, foi fulano. Só que na verdade, isso nunca vai acabar. Na verdade, isso nunca vai passar, isso é como um carretel, nunca termina. Por quê? Porque ela precisa reconhecer que foram resultados de decisões e de escolhas tomadas por elas mesmas, por elas próprias. Entendeu? Então, como se livrar do vitimismo? Primeiro princípio, como se livrar do vitimismo? Você precisa ter consciência. Ter consciência de que você é o responsável pela sua vida. Ter consciência de que aquele que você culpa, aquele que você acusa, não, ele não é o culpado. Porque você não é mais criança. Olha o que nós lemos lá, que Paulo falou. Você agora chegou a ser adulto e precisa desistir das coisas de criança. Você precisa se comportar como adulto. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Você precisa assumir que cada escolha, que cada decisão que você fizer na sua vida, você terá, juntamente com elas, uma consequência. E esta consequência, boa ou ruim, não poderá ser motivo de você acusar ninguém. Então qual é o primeiro princípio que nós aprendemos? O primeiro princípio, o que eu tive que fazer para abandonar o vitimismo na vida? Ter a consciência de que eu estava vivendo exatamente de acordo com a vida que eu escolhi viver. Qual o princípio que eu aprendo? A consciência de que ninguém pode ser culpado por algo que fui eu que decidi. Fui eu que escolhi. Vocês estão compreendendo? Você que está assistindo essa live, esta aula, essa gravação, você está compreendendo isso? Você é o responsável pela sua vida. Ninguém pode ser culpado. Ninguém pode ser responsabilizado por suas decisões. Você cresceu. E se você cresceu fisicamente, se você cresceu nos números, na idade, você precisa se esforçar para crescer emocionalmente,
psicologicamente e espiritualmente. Você não pode continuar vivendo como uma criança na área emocional. Você não pode continuar vivendo como uma criança na área psicológica, na área espiritual. Não pode. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Dói, muitas vezes dói. Ter que abandonar a infância na área emocional dói. Ter que romper, ter que cortar o umbigo umbilical, muitas vezes dói, mas é necessário que seja assim. Eu me lembro que muito cedo eu tive que trabalhar, com 10 anos eu já comecei a trabalhar, e aí eu não tive muito... eu tive infância, mas não infância de criança. Eu tive infância por passar pela idade de criança. E eu me lembro muitas vezes que eu com 14 anos, a idade do meu filho do meio hoje, Marcos Paulo, eu tenho uma filha de 9, um filho de 16, uma filha de 26, e o meu filho de 14 anos, eu tinha a idade dele, e com a idade dele eu já pegava trem, eu já pegava ônibus, eu já trabalhava, eu já fazia curso, eu já me virava na vida. Por quê? Porque a vida me levou a isso. E eu queria, como as outras crianças, poder brincar. Mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. E eu ocupava o mundo por aquilo. Nesse caso, até este momento, eu tinha razão, eu poderia ter razão de ser uma vítima. Que culpa tinha eu de meu pai ter morrido? Mas já começava uma idade para eu começar a mudar alguns pensamentos. Só que eu não mudei. E o que isso me causou de transtorno? Me levou a um homem. Eu era um homem honesto. Eu era um homem de Deus. Eu com 16 anos conheci Deus e me transformei num homem de Deus. Porém, emocionalmente, eu era uma criança. Porém, emocionalmente, eu era alguém que não havia resolvido um problema, uma situação lá atrás. Quando meu pai havia morrido e as coisas não foram tão bem, não aconteceram tão bem. E eu culpava as pessoas por isso. E aí o que eu precisei fazer para me livrar do vitimismo? Porque eu não aguentava mais aquela vida pesada, aquela vida de condenação, aquele fracasso, aquela falta de sucesso. Tudo eu culpava os outros. E as pessoas já me olhavam de lado assim, tipo assim, pô, esse cara, será que é tão bom assim? Que a culpa é de todo mundo menos dele? E eu comecei a querer mudar, a falar, Deus me ajude, eu quero mudar. E não existe ajuda melhor que a palavra de Deus. Não existe ajuda melhor do que a revelação de Deus, dos planos do projeto dele, que estão na palavra dele, né? Então a primeira coisa que eu recebi como princípio, consciência, ter a consciência. A Bíblia diz, no livro de Tiago, no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 6, que diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. O vitimismo te leva a ser uma pessoa soberba. Porque você se acha perfeito demais para estar passando por aquele problema. Você se acha bom demais para estar sofrendo aquele problema. Ou seja, o mundo pode passar, você não. Por que estão fazendo isso comigo? Por que, Deus, eu estou passando por isso? Ou seja, você não admite. Você se acha perfeito demais, bom demais. E a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Queria falar uma coisa para você. Imagine uma muralha. Você quer passar e tem uma muralha na sua frente, te resistindo. Alta e grande, de concreto. Você olha assim e fala assim, cara, é impossível, não vou conseguir passar. Imagine Deus te resistindo. Imagine, você já parou para pensar nisso, nesse texto? Deus resistir você? Você já imaginou Deus resistir você? Você está passando por uma situação na sua vida e você, vou vencer o inimigo, vou vencer esse problema. E de repente, quando você vê, a sua maior resistência é quem? Deus. Você não vai vencer nunca. E por que Deus está me resistindo? Só tem uma coisa que Deus resiste. A soberba. Mas se eu me humilho, se eu reconheço que o problema está em mim, se eu reconheço que a situação em que eu estou vivendo é consequência da minha escolha e da minha decisão, eu estou sendo humilde, eu estou me humilhando diante de Deus. E o que acontece comigo? Como eu tenho como consequência? A Bíblia diz assim, Deus dá graça aos humildes. O que é? Aí você vai dizer assim, Aldo, o que é graça neste contexto aí? Se Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes, o que seria da graça? Bom, se Deus resiste ao soberbo e essa resistência eu posso comparar ela a uma grande muralha alta, o que seria a graça? Seria uma porta sendo aberta no meio dessa muralha. Uma porta de passagem, uma porta de escape sendo aberta no meio dessa muralha. Então veja, se eu sou soberbo, Deus está me resistindo. Mas se eu me humilho, se eu reconheço que foram decisões, escolhas que eu tomei, Deus ele me dá acesso.
Deus ele me dá passagem. Deus ele abre uma porta para que eu possa passar e escapar dessa situação e desse problema. Foi isso que aconteceu comigo. É isso que obviamente vai acontecer com qualquer pessoa que reconhecer que todos os resultados da sua vida estão ligados, estão vinculados a escolhas e decisões que você mesmo tomou. Bom, segundo princípio, assuma a responsabilidade. Qual é o segundo princípio? Qual é o primeiro princípio? Consciência. Tenha consciência de que é você o responsável pela sua vida e não os outros. Segundo princípio, assuma a responsabilidade. Bom, sou eu. Assuma diante de Deus, assuma diante da vida, assuma diante das emoções que você é o único responsável pela sua vida, que você é o único responsável pelas coisas que estão acontecendo na sua vida por questões de escolhas, por questões de decisões. Eu não estou querendo com isso que você entre em condenação. Imagina, o cara já está vivendo vitimismo, aí eu falo isso para ele, tá vendo só? Não, mas eu quero que você entenda o seguinte, o que você está passando não é culpa de outro. É decisão, escolha feita por você. Então, assuma a responsabilidade. Segundo princípio, aprenda a assumir a responsabilidade da sua vida. Eu gosto do livro de Provérbios. Tem uns textos aqui em Provérbios interessantes. Eu vou para lá para Provérbios. Olha só. Provérbios, eu separei aqui para capítulo 1 em diante. Vou lendo aqui, vou falando. E você depois vai poder rever esta aula várias vezes, e aí você revendo essa aula, você vai sublinhando os textos. Ó, Provérbios 3, versículo 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Não está na mão do teu vizinho. Não está na mão de outra pessoa, não está na mão de terceiros, está na sua mão. Olha, o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Veja, é tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Esse poder, essa autoridade, Deus confiou a você, está nas suas mãos. Quer ver? Tem outros textos que eu separei, ó. Provérbios capítulo 4, versículo de número 26. Olha, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Vão ser bons, toda a sua vida vai ser boa. Ele pondera, o que é ponderar? Para, analisa, reflita, pensa, esquadrinha, pondera a vereda dos seus pés. Para de olhar para o pé do teu vizinho, para de olhar para o pé do teu próximo, olha para o teu, olha para o que você está fazendo, para as decisões e escolhas que você está tomando. Pondere, questione, por que eu vou fazer isso? Será que isso vai me fazer bem? Será que isso vai me trazer um bom resultado? Pondere as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos serão retos, serão bons. É a palavra de Deus que está dizendo isso, queridos. Deixa eu ver aqui, mais um texto aqui. Separei vários textos em Provérbios aqui para você. Depois você ouve de novo, vai lá, sublinha na sua Bíblia, guarda esses textos para você ler, porque são esses textos, são textos bíblicos também que vão ajudar você a compreender a sua responsabilidade. Ó, Provérbios capítulo 13, versículo 3, diz assim, ó, o que guarda a boca conserva a sua alma, a sua mente, a sua alma, as suas emoções. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Veja, não são os outros que conseguem arruinar a tua vida, não. O que você fala, a forma com que você declara, confessa as coisas, abre muito a boca, fala muita besteira, ou conta muitos segredos para quem você não deveria contar. Aí ele diz assim, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Mas ele diz, o que guarda a boca, conserva a sua alma. Quer conservar a sua alma? Quer conservar as suas emoções? Quer mantê-las saudáveis? Guarda um pouco a sua boca. Eu sou muito impulsivo, né? Eu trabalho isso. Deus tem me ajudado a trabalhar isso. Eu sempre tomei muita pancada na vida por ser impulsivo, por tomar decisões rápidas sem pensar. Né? Imagina, você está no 10º andar, você vou descer por aqui, bum, não tem elevador, não tem escada. Não, eu sempre fui muito impulsivo. Uma vez eu caí da laje soltando pipa, eu era criança, minha mãe falou, não quero que você sobe da laje. E eu na impulsividade peguei a pipa, minha mãe nem vi, corri para subir, estava soltando pipa distraidamente, dei 2, 3 passos para trás, quando eu vi já estava lá embaixo, com a boca toda arrebentada, ensanguentada. Impulsividade. Impulsividade. A impulsividade faz você falar demais, faz você abrir a boca demais. Então, aprenda a se dominar, a guardar a boca. Uma coisa boa para você guardar a boca, assim, eu não consigo, quer um conselho, vou abrir um parênteses aqui, isso é só um conselho, não faz nem parte da aula, é só um conselho. Jejua.
O jejum ajuda você a fechar a boca, não só para comer comida, como você pondera muita coisa. O jejum faz você aprender a ter domínio próprio, a pensar antes de falar, a pensar antes de decidir. Faz jejum. Jejua para você ver. Jejua com propósito. Com o propósito de se guardar, com o propósito de não se aborrecer, com o propósito de não se irar. Faz jejum para você ver. Jejua e coloque a sua carne no lugar dela. Deixa eu ver se eu tenho mais algum texto aqui em Provérbios, que eu sempre separo. Depois eu vejo para vocês, senão a gente vai ficar aqui só rolando o tablet aqui. Então veja, primeiro princípio, ter consciência de que os outros não têm culpa dos seus problemas, que você é o único responsável. Segundo princípio, assuma a responsabilidade. Para de culpar os outros, para de responsabilizar os outros e assuma a sua responsabilidade. Terceiro princípio, perdoe-se e perdoe. Você vai precisar aprender a fazer isso, a se perdoar e a perdoar os outros. Esse é o terceiro princípio, esse é forte, porque esse envolve Deus. E o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou que quando nós fôssemos orar, falar com Deus, nós deveríamos dizer: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Veja, Deus espera que a gente seja um perdoador, como Ele também foi para nós um perdoador. Mas Ele espera que você se perdoe também. Tem gente que não se perdoa. Tem gente que ouve uma aula dessa aqui, piora mais a situação, fica se acusando mais, condenando mais. Isso não é para te condenar, isso não é para você ficar se acusando. Isso é para você corrigir a sua vida mediante os princípios milenares que estão revelados na palavra de Deus. Aprenda a se perdoar. Olha, até aqui eu vivi assim, até aqui eu tomei decisões erradas, até aqui eu fiz escolhas erradas. E eu, a partir de agora, a partir desse momento, eu vou assumir a responsabilidade da minha vida. Eu tenho consciência de que as pessoas não são culpadas daquilo que eu estou passando e vivendo hoje. Então eu assumo a responsabilidade. Eu que não deveria ter escolhido assim. Eu que não deveria ter decidido dessa maneira. E eu perdoo essas pessoas. Eu libero essas pessoas na minha vida. Porque quando você libera essas pessoas, na verdade você está se liberando. Quando você perdoa pessoas, você está se libertando. Quem não perdoa é que fica preso, tá? Não é a pessoa que está lá, não perdoa ele. Ele está vivendo a vida dele. A pessoa que você diz que não perdoa está vivendo a vida dele, talvez melhor que você. E você que fica preso nesse visco, nesse maldito visco, nessa maldita gaiola da falta de perdão, nesse ressentimento, nessa amargura, que não permite você avançar, progredir em área nenhuma da sua vida. Então você precisa perdoar e você precisa se perdoar. Diga: eu me perdoo. E a partir de hoje a minha história será diferente. A partir de hoje a minha história será pautada em princípios que vão me ajudar a chegar no nível melhor, no nível maior, no nível que Deus tem para você, o Criador, teu Pai tem para você, sonha para você. Deus não te vê da forma que você se vê. Deus vê você como um vencedor. Deus vê você como alguém que Ele criou. Quando você diz assim: eu não sou nada, eu sou miserável, eu sou isso. Entenda, você não se criou. Você não é um projeto próprio, da sua própria ideia. Você é um projeto de Deus. Então você não pode falar do projeto de Deus. Você não pode dar palpite, opinar num projeto de Deus. Você tem muito valor. Deus tem você como o maior empreendimento dele. O maior projeto dele é você, sou eu, somos nós. O maior projeto, o maior empreendimento de Deus são pessoas. E isso é tão real que quando esse projeto correu risco de se perder, Ele pagou um alto preço, Ele abriu mão do próprio Filho. E o próprio Filho, entendendo que era o maior projeto de Deus, decidiu vir se tornar como nós e assumir o nosso lugar e nos substituir e nos resgatar. O projeto foi resgatado. O projeto foi recriado. Você que está em Cristo, você foi recriado para viver o projeto de Deus. E não para viver em amargura, em ressentimento, em falta. Meu amor, só me ajuda no horário aí, tá? Vem fazendo sinal para mim, porque a live tem tempo, né? Eu preciso saber o tempo que eu tenho para poder terminar. Então veja, o primeiro princípio para você se livrar do vitimismo é ter consciência de que você está nele, no vitimismo. De que você está acusando pessoas
em áreas da sua vida que você deveria entender que foram decisões e escolhas suas. O segundo princípio, assuma a responsabilidade. Para de transferir responsabilidade para as pessoas, para problemas, para A, para B. Assuma a responsabilidade da sua vida. O terceiro, perdoe e se perdoe. E o quarto, trabalhe para resolver o problema. Isso aí é imprescindível, trabalhar. Qual o trabalho? O que eu faço, né? Eu já tenho a consciência de que eu estou no vitimismo. Eu já tenho a consciência de que eu acuso pessoas que não deveria acusar. Agora eu estou assumindo a responsabilidade de que a minha vida não deu certo até aqui porque foram escolhas que eu fiz, decisões que eu tomei. Isso não é culpa de ninguém. Bom, eu estou disposto a me perdoar e a perdoar as pessoas. E agora eu vou trabalhar para resolver a situação. Como é que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar com a palavra de Deus. Você vai procurar na palavra de Deus textos que dizem respeito ao problema que você está passando. Veja, o vitimismo, ele é um problema, porém a situação em que cada pessoa se encontra são diferentes. Não é? Uns, porque eu perdi meu pai, outros, meu casamento não deu certo, outro, minha profissão, porque eu não estudei isso, porque eu não fiz aquela viagem. Veja, problemas são diferentes. Então você vai pegar textos da palavra de Deus que dizem respeito ao seu problema e você vai pesar. Na consideração, você vai pesar. Eu fico com o problema que eu estou passando ou eu fico com o que a palavra de Deus está me dizendo? Quer um conselho? Fique com o que a palavra de Deus está lhe dizendo. Fique sempre com o que a palavra de Deus está lhe dizendo. Eu tenho um para casa para você, eu tenho um dever de casa para você, né? Pegue o Novo Testamento, pegue a Bíblia, pegue o Novo Testamento, procure ele principalmente nas epístolas de Paulo. Principalmente nas epístolas paulinas, nas cartas que Paulo escreveu. Procure ali todos os textos, todos os versículos que tenham a palavra nele. Ali você vai encontrar quem você é, o que você tem, o que você pode, nele, na palavra nele. Você vai encontrar vários textos assim, porque nele, em Cristo, eu sou isso, eu tenho vitória. Procure, faça este exercício na sua casa e se veja nesse texto. Comece a se ver nesse texto. Sabe qual é o problema de muitos cristãos hoje em dia? Eles leem a palavra, eles estudam a palavra fala da igreja e eles estudam a palavra como se eles fossem um leitor de fora daquela história. Quando a palavra diz sobre a igreja, quando as promessas de Deus para a igreja, para o povo dele, estão ali reveladas na palavra, você precisa se ver ali. Você precisa se encontrar ali. Você precisa pegar a Bíblia e vê-la como um álbum de família. Como é que eu vejo um álbum de família? Eu me procuro ali. Olha, esse dia aqui que nós passeamos, nós fomos lá naquele restaurante, olha só, esse dia nós estávamos na beira da praia comendo uma moqueca, olha só que legal, é um álbum de família. Agora, se eu leio a palavra de Deus, eu preciso me ver ali, me encontrar ali. Olha, isso aqui está falando de mim, isso aqui está falando para os filhos de Deus, isso aqui está falando a meu respeito. A palavra de Deus diz que Deus não desiste de mim. A palavra de Deus está dizendo que Deus é por mim, Ele não é contra mim, Ele está do meu lado. E que se Ele é por mim, quem se levantará contra mim e será próspero nisso? Então começa a se ver nisso, começa a mergulhar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para você, e com isso eu não quero ofender você de forma alguma. Talvez isso nem sirva para você, mas já serviu para mim há muito tempo. Queridos, a gente precisa deixar de procrastinar. O que é procrastinar? É sempre deixar para depois, deixar para amanhã o que a gente decide fazer hoje. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou estudar mais a Bíblia, esse ano eu vou buscar mais a Deus. Isso nunca acontece. Sabe por que não acontece? Posso ser honesto? Posso ser sincero? Porque Deus não é importante para você. Porque a palavra não é importante para você. Não ocupa um lugar de importância na sua vida. Porque tudo aquilo que ocupa lugar de importância na sua vida, você não negocia e você não deixa para depois. Comece a assumir responsabilidade, comece a dizer, sabe, foi uma coisa que eu mudei na minha vida também. Eu falei assim, não, se Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu preciso provar isso para mim mesmo, que Ele está em primeiro lugar na minha vida. Então como que eu vou levantar de manhã e vou fazer qualquer outra coisa que não seja, em primeiro lugar, falar com Ele? Orar, ter um assunto com Ele, um bate-papo com Ele, pensar nele, meditar nele, naquilo que Ele deixou revelado para mim. Como que eu vou ter um objeto, um bem, seja um filho, seja um marido, uma mulher, e vou considerar isso mais importante que Deus na minha vida? Meu Deus do céu! Será que a gente nunca parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que nós devemos ter a Deus.
em primeiro lugar na nossa vida. Isso já nos livra de muitos problemas. Isso já nos livra de muitos males. Então, quando eu digo para você que é um para casa, de você procurar nas cartas paulinas todo o texto que está escrito nele, eu quero que você procure e se veja ali. Olha, ele está falando de mim. Nele eu sou isso. Nele eu tenho isso. Nele eu posso isso. Sabe? Pegue a sua palavra. Pegue a sua Bíblia. Oi? 10 horas. 10 horas. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua palavra e sempre que você for lê-la, você diga assim, olha, está falando sobre mim. E aí você vai dizer assim, esta aqui é a Bíblia. Esta aqui é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E isso não tem nada a ver com você e comigo. Isso tem a ver com a veracidade dela. Isso tem a ver com a vontade de Deus, com o poder de Deus. Isso não tem nada a ver com o seu merecimento. Isso tem a ver com o que Deus determinou. Isso tem a ver com o que Deus planejou, projetou a mim e ao seu respeito. Pense nisso, medite nisso. Se for necessário ver de novo essa aula, veja de novo essa aula, mas seja livre do vitimismo. Pare de culpar as pessoas. Pare de acusar as pessoas. Olha, eu sofri tantas coisas por não dar ouvido a pessoas mais maduras que eu, mais entendidas que eu. Eu sofri tantas coisas, tantas frustrações, tantas amarguras. Eu vivia culpando pessoas, até que Deus começou a trabalhar isso na minha vida. Deus, deixa de ser menino. Deus começou a falar para mim, cresça. Eu quero usar você, eu tenho uma obra tão grande para a tua vida, mas eu não posso confiar em você coisas grandes, porque não se confia coisas grandes na mão de uma criança, na mão de um menino. Você pode perder. Não se confia bens preciosos na mão de uma criança. Você não compra um celular muito caro e dá na mão de uma criança. Você compra um celular razoável. Por quê? Porque pode quebrar e aquele dinheiro ir por água abaixo. Pense nisso. Deus aguarda você. Deus me aguarda numa fase de maturidade para confiar a mim e a você coisas grandes. Saia do vitimismo. O vitimismo te deixa na depressão, o vitimismo te deixa no fundo do poço, o vitimismo faz com que você fique agarrado a um passado, a uma história. O vitimismo faz você gostar de tapinhas nas costas. O vitimismo faz você gostar de alguém preocupado com você. Ô meu irmão, o que aconteceu? Ô meu amigo, eu estou do seu lado e a pessoa guarda aquilo. Aí a pessoa não quer se livrar do vitimismo porque vai perder aquilo. Ei, não. Você tem duas opções e eu estou finalizando já. Estou começando a finalizar essa aula. Você tem duas opções a fazer na sua vida. Ou você continua sendo vítima ou você passa a ser o vencedor. Não dá para ser as duas coisas. Você nunca será vitorioso. Você nunca será vencedor vivendo no vitimismo. Você vai precisar hoje, com essa aula, decidir o que você quer para a sua vida. Ser vítima, continuar sendo vítima ou ser vitorioso. Eu decidi ser vitorioso. Eu deixei de ser vítima. Eu abandonei esse visgo maldito, essa armadilha maldita do vitimismo. Seja vitorioso. Viva em vitória, assuma a responsabilidade da sua vida, perdoe as pessoas que você até hoje acusou e culpou por seus problemas. Ah, mas eu fui traído, era um contrato que nós assinamos, eu vendi por tantos mil e não me pagou. Mas você não buscou a direção de Deus para fazer esse contrato? Você não ouviu talvez uma pessoa de confiança que te amasse e disse, não entra nisso não faz contrato não. E você foi e fez, e agora quer culpar. Poderia ter sido livre disso. E não foi. Por quê? Porque não ouviu pessoas. Porque não ouviu o próprio coração. Existe um testemunho interior dentro de você. Um testemunho interior que te freia ou que te libera para decisões na vida. Isso é ser guiado por Deus. Esse testemunho interior é uma forma que Deus guia os filhos dele aqui na terra. Eu tenho paz no meu coração, eu posso seguir em frente. Eu tenho freio no meu coração, eu não vou. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. A decisão que vai arbitrar no meu coração é a paz de Cristo. Se eu tenho paz, eu posso fazer. Se eu não tenho, se algo está travando, eu devo parar ali. Bom, deixa eu falar então do nosso sorteio. Esse livro, ele vai ser sorteado. E o que você tem que fazer para ganhar esse livro? Tanto você que está ao vivo, quanto você que vai amanhã, na segunda-feira, ainda assistir essa aula. Você precisa fazer um comentário dessa live. Eu vou fazer
um post. Esse post vai ficar com a foto desse livro e eu vou dizer, comente aqui o que você aprendeu na aula. Uma frase. Comente aqui com uma frase o que você aprendeu na aula. E aí nós vamos, a cada comentário nós vamos dar um número e depois nós vamos fazer o sorteio e você vai ser avisado no seu direct qual é o seu número e nós vamos fazer um sorteio amanhã e aí vamos estar divulgando o número que foi sorteado e pelo direct nós vamos pegar os seus dados, o seu endereço e vamos postá-lo nos correios e você vai receber esse livro da Joyce Meyer, né? A formação de um líder. E vem aqui o subtítulo, a essência de um líder segundo o coração de Deus. Olha, se fosse você, eu não perderia. Vou fazer um post, já daqui a pouco, no final da live, já vou fazer um post com a foto desse livro e vou falar assim, ó, post para o sorteio, comente aqui. E ali você vai poder comentar e aí amanhã a gente fará o sorteio. Eu quero agradecer a sua presença na nossa aula, na nossa super aula. Dizer que toda segunda-feira, 21h10, nós temos um tema. Se você pretende ouvir sobre algum tema, eu sugiro que você coloque lá no direct ou no comentário aqui. Coloque no comentário aqui. Gostaria de ouvir sobre o tema, sobre o assunto tal. E nós vamos trazer um tema, nós vamos abordar um tema aqui na super aula toda segunda-feira, aqui no meu canal. Esse canal foi feito para abençoar a sua vida, para ajudar você, para trazer um pouco da palavra de Deus para você crescer, amadurecer e avançar em Cristo também. Nós temos um treinamento Vida Abundante em Deus, que é o treinamento VAD, que está em construção, as aulas estão sendo gravadas e já novidades estarão chegando para você. É um centro de treinamento bíblico que vai trazer entendimento, conhecimento para você que sempre sonhou em fazer um seminário, estudar e aprender mais da palavra de Deus e talvez não pôde por questão de tempo, por questão de finanças, e o centro de treinamento bíblico, que é o Vida Abundante em Deus, o treinamento VAD, vai trazer para você revelações dentro de princípios milenares da palavra de Deus que vai levar você a mudar a sua vida, a mudar a sua história. Estudando os princípios, pondo em prática na sua vida, você vai ter a sua vida mudada com certeza, tá? Então todos esses assuntos que nós trazemos aqui às segundas-feiras, todos os assuntos que tem nos meus stories, eles vão ser tratados em matérias ali no treinamento Vida Abundante em Deus. Quero convidar você a me seguir no canal, se você ainda não me segue. Quero convidar você a compartilhar com seus amigos no meu canal. Se você tem sido abençoado, se você tem gostado dos conteúdos, compartilha isso com pessoas para que elas também sejam abençoadas. Deixa o seu comentário aqui se você gostou dessa aula, o que você entendeu, o que você aprendeu, se você foi abençoado, deixa pelo menos um foguinho, uma chama lá, tá bom? Amo sua vida, beijo no seu coração, me despeço aqui, a gente se vê na próxima segunda-feira, 21h10, na nossa super aula. Beijo no seu coração, obrigado aí por ter ficado conosco até agora.